Nesse episódio, eu vou te apresentar duas operações que eu realizei, trazendo todo o contexto da análise, marcações, ponto de entrada, gatilho de entrada, para que você possa compreender e colocar em prática da mesma maneira. Apoie com o like para fortalecer e também se inscreva nesse canal caso você não seja inscrito. Bora lá, sem mais enrolações. A nossa primeira operação foi baseada em um doji que sinalizou reversão em cima de uma região de resistência. Segue o passo a passo. Primeiramente, o mercado realizou uma onda de impulso de baixa, corrigiu, depois impulsionou, configurando dois topos descendentes, indicando tendência de baixa, e quando o mercado rompeu seu último fundo, confirmou aquela estrutura. Sendo assim, marcaríamos uma LTB, do primeiro topo ao segundo topo, e nesse caso em particular, vamos priorizar operações de venda ao longo dessa tendência de baixa. E após isso, o mercado começa a corrigir, atinge a região de resistência da LTB e configura um padrão doji. Para você que não conhece o doji, ele é um padrão bem simples. Ele pode sinalizar três coisas para você: indecisão, continuação e reversão. Basta você esperar as confirmações que o mercado pode te proporcionar. Segue aqui na tela. Suponhamos que o mercado vem trabalhando em uma onda de alta, apresentando candles positivos. Logo após isso, apresenta um candle com pouco corpo e bastante pavio na máxima e na mínima daquele candle. Esse daqui é o formato do padrão doji. Ele pode sinalizar três coisas para você. Então, quando esse padrão aparecer, faz o seguinte: marca a máxima e marca a mínima daquele padrão. Agora pega essa dica. Conforme o mercado vai atuando dentro desse doji, entre as extremidades desse doji, está sinalizando para você um período de indecisão. Espere o rompimento para cima caso ele vá dar continuidade, ou espere o rompimento para baixo caso ele vá rejeitar aquela estrutura, reverter aquela tendência. Beleza? Então, caso o mercado apresente novos candles trabalhando dentro das extremidades do doji, isso daqui sinaliza para você uma indecisão do preço, até que ele toma um novo rumo para cima ou para baixo, beleza? Então esse padrão aqui é o de indecisão. Caso o mercado rompa para cima, dando continuidade ao movimento que antecedeu aquele doji, é apenas um padrão de continuação. Caso o mercado rompa contra aquele movimento que antecedeu o doji, um padrão de reversão, beleza? Observe o seguinte: antes dessa estrutura de baixa, o mercado configura um padrão de reversão, chamado ombro-cabeça-ombro, apresentando o ombro esquerdo, cabeça e ombro direito. Após isso, ele rompe a linha de pescoço e configura uma nova tendência de baixa, apresentando para a gente uma onda de impulsão, correção, impulsão, deixando dois topos descendentes e rompendo esse último fundo, configurando aquela tendência principal de baixa. Portanto, marcaremos nossa LTB do primeiro topo ao segundo topo, exatamente dessa maneira. Agora observe o seguinte: após esse sequencial de alta nesse movimento corretivo, o mercado apresenta o candle com pouco corpo e bastante pavio na máxima e na mínima, configurando o padrão de decisão. Esse aqui não é o doji exato. O doji ele tem um fechamento no mesmo preço de abertura, que no caso é esse carinha aqui, ó. Candlezinho bem pequeno, fechamento no mesmo preço de abertura. Esse aqui não é o doji, mas tem o mesmo papel que o doji forneceria pra gente, beleza? Então marque a máxima e marque a mínima daquele padrão. Agora lembre-se comigo, quando o mercado apresenta esse padrão de candle, ele sinaliza três coisas: indecisão, continuação e reversão. Basta você esperar suas confirmações. E nesse caso, o mercado apresentou dois candles trabalhando dentro das extremidades do doji, sinalizando um padrão de indecisão. Porém, observe, esses dois candles apresentou muita rejeição na máxima, indicando pressão vendedora em cima de uma LTB. Portanto, poderíamos realizar uma operação de venda visando esse contexto. Approaching women with a passion, been a long day, but I've been driven by attraction in a strong way. Your body is banging, baby, I love the way you're flowing. It's time to give it to daddy sugar, now tell me how you want it. Então olha que interessante esse contexto. Em cima de uma LTB, região predominante dos vendedores, aparece um padrão doji, e os próximos candles deixando muito pavio na máxima, indicando pressão vendedora. O mercado não consegue romper para cima, rejeitando o movimento comprador, e eu acabo vendendo visando abaixo do preço. Eu vou em consideração esse contexto doji, favorecendo uma entrada vitoriosa. Já a segunda operação foi levando em consideração o contexto macro de um movimento afunilado.
foi duas operações, uma visando a próxima vela de M1 e outra para o final da vela de M5. Segue o passo a passo. Primeiramente, o mercado realiza uma impulsão de baixa, começa a lateralizar, acumulando muita negociação, muito volume ao longo desse período, impulsiona para baixo e lateraliza novamente. Após isso, o mercado rompe para cima e começa a configurar um padrão afunilado, exatamente dessa maneira. Quando o mercado forma esse padrão, nós sabemos que o mercado está indicando que vai configurar para a gente um movimento de baixa, portanto vamos priorizar operações de venda, visando o contexto daquele padrão. E nós sabemos que quando o mercado apresenta o padrão afunilado apontado para uma direção, significa que ele vai romper contra aquele ângulo. Se está apontado para cima, ele vai romper para a queda. Se está apontado para baixo, vai romper para a alta. Dessa maneira. Agora fica simples. Marque a região de suporte e marque a resistência daquele padrão. Exatamente dessa maneira. E de acordo com esse movimento de impulso de baixa, puxe sua Fibonacci, do topo extremo ao fundo extremo. Nós tivemos aqui uma meia 1.8 na confluência de uma POC, levando em consideração esse range lateralizado. Primeiramente, vamos trabalhar com a Fibonacci, puxando desse topo extremo até o fundo extremo. Observe que nós temos aqui uma meia 1.8 com a confluência daquele movimento lateralizado, que pode servir como uma trava do preço, beneficiando nossa entrada. Puxando aqui, ó, um volume de range fixo, observamos que nós tínhamos aqui uma POC exatamente na meia 1.8, servindo como confluência. Quando o mercado começar a subir se afunilando, a gente pode vender exatamente nessa região. Com a formação do padrão, marque a região de suporte e marque a resistência ligando os topos. Exatamente dessa maneira. Agora no tempo gráfico de M1, quando esse candle atingiu a região desejada, eu vendi para o final da próxima vela e também vendi para o final da vela de M5, favorecendo duas entradas maravilhosas. Tell me, baby, is it cool to touch? Tell a man that you can trust, not just a fool in lust. Coming to get you on the bus is so ironic. Exotic on the verge of erotic. I'm hitting switches on misses like I've been fixed with. Está finalizando a operação que eu realizei para o final da vela de M5. Acabei esquecendo de gravar o da próxima vela, mas depois eu mostro para vocês aí rapidinho, tá? Então, favorecendo a entradinha vitoriosa, a terceira operação do dia, visando o final da vela de M5. Então dá uma olhadinha aqui, pessoal. A primeira operação foi no Euro GBP e a segunda operação foi no Euro USD com expiração de 1 minuto. Então, quando o mercado atingiu exatamente aqui, eu vendi para o final da próxima vela e ao mesmo tempo vendi para o final da vela de M5, que foi aí 4 minutos corridos. Então foram 4 taxas para o final da vela de M1 e 3 taxas para o final da vela de M5, beleza? Então essas foram as 3 operações que eu realizei no dia, fechei uma meta bem interessante. A primeira operação foi levando em consideração o Doji e a segunda operação visando o movimento afunilado com a confluência da M1 1.8 e o com a POC também, beleza? E espero que você tenha gostado desse episódio. Se você gostou, apoie com o like para fortalecer e também se inscreva nesse canal caso você não seja inscrito. Tamo junto, te espero no próximo episódio. Valeu!